Brasília. Vamos falar um pouco mais sobre as pautas do Supremo Tribunal Federal agora com Marcela Matos, analista de política aqui do SBT News. Marcela, uma pauta delicada que é o Código de Conduta, né? Uma sugestão, portanto, do ministro Edson Fachin. Agora, a expectativa também maior, Marcela, é para o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele pode reforçar o que ele disse naquela nota divulgada na semana passada, não é? Exato, Leandro. O Supremo Tribunal Federal vai retomar os trabalhos com uma carga, uma pressão que há muito não se via, né? Isso tudo por causa do julgamento do caso Master e o julgamento, a relatoria, né, que está sob o comando do ministro Dias Toffoli e algumas situações controversas envolvendo o relator, como, por exemplo, o fato dele ter viajado em um jatinho no qual estava um dos advogados de uma figura investigada ali pelo Banco Master. Tem também a relação dos irmãos de Toffoli com um resort que foi comprado ali, que uma cota dele foi comprada ali com uma parte de um dos fundos ligados ao Banco Master. Então, há uma vinculação direta ou indireta entre Dias Toffoli e este caso. Há uma pressão muito grande para que ele deixe a relatoria, mas na semana passada, agora nesta semana ainda, né, ele soltou uma nota bem extensa explicando ponto a ponto por que ele está neste caso, inclusive por que ele ainda não saiu dele. Ele fala que quer evitar a nulidade de provas, enfim. Dias Toffoli deu uma série de explicações sobre estar na relatoria, indicando que a curto prazo ele não deve deixar esse caso, mas o Supremo retoma, sim, os trabalhos com uma pressão muito grande, inclusive para que Dias Toffoli saia deste caso e que ele realmente remeta essa investigação do caso Master para a primeira instância, mas o que se tem hoje, pelo menos, é que esse caso deve ficar fatiado. Uma parte deve ir para a primeira instância, uma outra parte deve ficar no Supremo Tribunal Federal, inclusive porque há uma expectativa de que possa haver o envolvimento de políticos neste caso, mas há uma expectativa muito grande também sobre o tom do pronunciamento que o presidente do Supremo Tribunal vai fazer, o ministro Edson Fachin. Nessa última semana, ele se dedicou bastante a se posicionar, a assumir essa linha de frente de defesa do Supremo Tribunal Federal, em defender as investigações. Ele defendeu diretamente Dias Toffoli, inclusive nominalmente, falou que o Supremo estaria sob ataques, enfim. É esse o clima que o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos, mas tem também nos bastidores toda uma articulação de Edson Fachin para conseguir avançar nesse código de ética, que na prática, ele vai decidir, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode viajar em um avião, em um jatinho de empresários, ele pode receber recursos por palestras, os parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal podem advogar em causas que podem, em outro momento, ser julgadas pela própria corte. Há uma série de medidas que podem ser definidas num código de conduta, inclusive para dirimir alguns questionamentos que hoje estão acontecendo, só que dentro do Supremo há uma resistência muito grande ao estabelecimento desse código de conduta. Alguns ministros avaliam que discutir isso agora, neste momento, depois que o Supremo foi muito criticado ali, esteve como uma vitrine, uma vidraça, né, durante o julgamento da trama golpista, e agora, com essa situação do Banco Master, seria expor uma fragilidade e aprovar um código de conduta, um regramento específico para o Supremo Tribunal Federal. Então, temos um movimento que é o presidente do Supremo querendo estabelecer diretrizes básicas sobre a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em reação a uma resistência muito grande para que isso aconteça agora, e uma parcela significativa dos ministros considera que esse assunto deve ser jogado só para depois das eleições, justamente para não contaminar, para que não haja algum tipo de turbulência interna em meio às eleições deste ano. Leandro.